Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Nós estávamos falando sobre biodiversidade. E vocês sabem quantas espécies existem no mundo? Na verdade, não se sabe exatamente quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. Isso porque ainda tem muita coisa que nós não conhecemos. Precisa ainda de muita pesquisa. Tem, principalmente se a gente for parar para pensar nos oceanos, tem muitos lugares que é impossível de se explorar. Então, a gente nunca vai saber ao certo exatamente o número de espécies que existem no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhão de espécies. Então, se for analisar que tem entre 10 e 50 milhões, é um número ainda muito pequeno. Tem muita coisa a se descobrir. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da megadiversidade. Aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui no nosso país. É bastante divulgado, por exemplo, o potencial terapêutico das plantas da Amazônia. Isso porque lá tem uma diversidade enorme de plantas. E essas plantas com um potencial medicinal. E ainda tem muitas que eles ainda não conhecem, muitas ainda que precisa de pesquisa, precisa descobrir ainda. E então o nosso país ele é muito rico nessa área. Mas quais são as principais ameaças à biodiversidade? Isso a gente, dentre todos os conteúdos que a gente já estudou relacionado ao meio ambiente, a gente consegue ter uma ideia do que ameaça a biodiversidade. Que são elas? A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola em detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana e industrial, tudo isso está levando muitas espécies vegetal e animal à extinção. Então, se a gente for parar para pensar que ainda tem muito a se descobrir, e a gente já está acabando com tudo isso. Então, nós somos a principal ameaça à biodiversidade. O que nós já conhecemos, a gente já está acabando. Quem dirá algo que é novo para nós? Então, a gente tem que pensar em preservar a natureza. Isso para o nosso futuro, porque pode ter algo dentro da natureza que talvez possa nos salvar lá na frente. Pode ter alguma planta que possa ter um poder medicinal, que possa ter alguma influência dentro de alguma dessas doenças que ainda não se tem nenhum medicamento. Então a gente tem que pensar em tudo isso. E a cada ano
aproximadamente 17 milhões de hectares de floresta tropical são desmatados. As estimativas sugerem que, se isso continuar, entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão estar extintas dentro dos próximos 30 anos. Então, tudo que a gente falou nas aulas anteriores sobre as próximas gerações e a gente proteger a natureza para o futuro é relacionado a isso também. Porque a gente quer que os nossos filhos conheçam o mundo como a gente conhece ele nos dias de hoje. Em eles poder ver uma árvore, poder conhecer algum tipo de animal e não vir ao mundo onde eles não têm chance nenhuma de conhecer isso, apenas por fotografias. Então, isso é algo muito ruim, você não ter nenhuma oportunidade. Porque lá na frente, isso, você pensar em alternativas para melhorar a situação, aí já é tarde demais. A gente tem que fazer alguma coisa hoje, a gente tem que fazer alguma coisa agora. E sobre isso, sobre o que falou até relacionado à definição de biodiversidade, que foi definido nessa convenção. O que vem a ser a Convenção da Biodiversidade? A Convenção sobre Diversidade Biológica é um tratado da Organização das Nações Unidas que foi criado na ECO 92 e esse tratado entrou em vigor em dezembro de 1993 com a assinatura de mais de 160 países e trata de importantes questões ambientais, como a conservação das espécies, o desenvolvimento sustentável e a divisão dos benefícios gerados a partir do uso dos recursos genéticos. É essa convenção que norteia a elaboração de políticas relacionadas com o meio ambiente. Então, essa convenção da biodiversidade foi nela, primeiramente, que definiu o que é a biodiversidade que a gente viu lá no início da definição, segundo a ECO 92. E ela trata diversas questões relacionadas ao meio ambiente e também ela que ajuda esses países que assinaram esse tratado a definir as suas políticas ambientais. De que maneira que eles vão tratar assuntos ambientais dentro de seus países. Isso pode ser relacionado, como foi falado ali, relacionado à parte de conservação de espécies, de preservação ambiental, a parte também de como realizar o desenvolvimento sustentável. Essa parte de desenvolvimento sustentável nós já vimos nas aulas anteriores de como você realizar o desenvolvimento do país, mas pensando na forma correta de utilizar os recursos naturais disponíveis sem esgotá-los, pensando também nas próximas gerações, em deixá-los para as próximas gerações. Então, como você ajustar tudo isso? E pessoal, eu coloquei para vocês aqui
uma curiosidade, que o Brasil assinou a Convenção sobre a Diversidade Biológica em 5 de junho de 1992. Então, o Brasil também ele se preocupou sobre as questões ambientais e ele assinou junto com esses outros países. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade sobre esse assunto nos próximos vídeos, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.